2017, dando continuidade aos nossos estudos da matéria de métodos para estudo da Bíblia, tá ok? Na página 56 agora vamos estudar o capítulo que trata acerca do método histórico crítico. Método histórico crítico. Como diz aqui o texto, com o aparecimento da historiografia, ciência que critica a história e os historiadores no século XIX, os livros bíblicos sofreram grandes objeções, as quais forçosamente causaram grandes mudanças nos antigos conceitos teológicos. É por meio dessa ciência que os teólogos liberais estudam a Bíblia. Então eles observam o estudo bíblico nessa perspectiva do método histórico crítico. Tá, okay? Então a gente vai ver como esse método vai sendo construído ao longo da história. Eis a razão pela qual os teólogos conservadores rejeitam o método histórico crítico, pois ele é orientado pela historiografia. Então vemos aí já um ponto de colisão um antagonismo entre o método adotado pela ortodoxia, pelos teólogos conservadores, ortodoxos, e a teologia liberal, que segue o método histórico crítico ou a historiografia. É uma visão estritamente científica, e aí dizemos científico no sentido da ciência que analisa fatos, que analisa elementos que podem ser comprovados através de evidências arqueológicas apenas, elementos que podem ser comprovados no âmbito humano, excluindo completamente a possibilidade do sobrenatural. Então a historiografia, o método histórico crítico, tá certo? A alta crítica textual, como vamos ver aí, que nasce desse movimento, que geralmente é praticado pelos teólogos liberais. Ela adota essa postura em relação à análise que faz sobre os textos bíblicos. Por isso, ela sofre rejeição por parte da teologia conservadora, da teologia ortodoxa, que dentro da sua análise inclui a possibilidade da manifestação sobrenatural. Primeiro, porque crê em Deus, crê no ser sobrenatural, crê no ser espiritual que está regendo todo o universo. Segundo, porque crê que este ser espiritual está interagindo diretamente com a história e com os homens. Então temos na ala liberal, temos por exemplo, dentre os filósofos, os deístas, que até creem na existência de Deus, mas que Deus não esteja interagindo com os seres humanos. Então a teologia dele torna-se bastante limitada. No que concerne à criação, ao ato criador, eles entendem a existência de Deus, mas por outro lado eles não desenvolvem esse entendimento acreditando que esse Deus interaja constantemente na história humana. Eles dizem que a história humana tem que ser avaliada somente numa perspectiva humana, excluindo as manifestações sobrenaturais. Com isso, adotam um método histórico crítico, desenvolvem esse método, chegando à alta crítica textual e essa abordagem teológica da teologia liberal. Tá certo? Então vemos aí já um ponto de conflito entre esses que creem que analisam a Bíblia a partir de uma perspectiva sobrenatural, inspirada, e outros que analisam a Bíblia apenas como um livro dentre tantos livros. Certo? O método histórico crítico começou sendo utilizado no âmbito secular, mas logo foi adotado pelos estudiosos liberais no estudo da Bíblia. Por meio dele, o texto bíblico é estudado à base da filologia e do contexto histórico do povo de Israel e dos povos com quem os israelitas se relacionavam. E aí vemos aí a partir desse comentário, quando ele passa a nos explicar um pouco, nos esclarecer qual a forma adotada, como é que eles trabalham com esse método da historiografia e o método histórico crítico. Vemos aí nesse texto em tela, o método histórico, também chamado de método crítico ou crítica histórica, compreende duas operações, a saber, análise e síntese. A análise compreende, por sua vez, 4 operações: a heurística, as críticas interna e externa e a hermenêutica. Certo? Com relação à heurística, temos a operação pela qual se procede à recolha das fontes de informação necessárias à análise histórica. A crítica, onde se avalia a validade ou não das versões contraditórias, é o mais complexo. E a hermenêutica,
é a operação pela qual se procede à interpretação dos documentos em termos de saber e em que medida as informações fornecidas por estes responde às questões inicialmente levantadas. Veja que, com relação à análise e à heurística, aliás, com relação à heurística e à crítica, que temos a esses dois tópicos, vemos muita semelhança com o trabalho da exegese praticado também na teologia conservadora. Só que a teologia conservadora parte do pressuposto de que todo texto é inspirado. Então, esta avaliação não diz respeito a uma análise de valor acerca do texto em mãos, mas sim do pressuposto de que todo texto é inspirado, e as ferramentas de trabalho que serão empregadas com relação à exegese, por exemplo, analisam o texto para entender o seu significado. Então, o primeiro ponto de vista em relação ao texto é um texto inspirado, é um texto sagrado. A segunda atitude em relação a ele, a análise do texto para a compreensão. Então, a exegese, através da análise da língua, por exemplo, o léxico hebraico, o léxico aramaico, o léxico grego, a análise das palavras, a baixa crítica, que é a análise das palavras, a análise textual, ela traz à luz o significado do texto, o significado original das palavras, do seu contexto, com um objetivo sempre de chegar à intenção do autor naquela escritura, ou a intenção do autor naquela produção textual, tá certo? E a hermenêutica, como vemos no método ortodoxo e também vemos aqui no método histórico crítico, ele, obtendo o resultado dessa análise interna do texto, ele vai fazer a aplicação disso. A aplicação. Agora vemos que no método histórico crítico, heurística, temos levantamento de informações. Então, aquilo que era aplicado no âmbito da exegese sobre o texto, mas numa concepção de que todo texto é sagrado, aqui temos uma outra perspectiva. Então, ao proceder essa análise, temos heurística, levantamento de toda informação. Então, quais são as informações dadas? Texto bíblico, por exemplo, na sua íntegra, são informações. A partir dessa levantamento de informações, a crítica vai tentar analisar aquelas informações e atribuir a ela juízo de valor, dizendo: isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é verdadeiro. Essas palavras foram ditas por Cristo, essas palavras não foram ditas por ele. Esses eventos aconteceram no mundo real, esses eventos são mitológicos. E aí vai surgir, por exemplo, na alta crítica textual, um personagem que vai trazer a proposta da demitologização da Bíblia, exatamente a partir dessa perspectiva do método histórico crítico, tá certo? Então, o que acontece? Qual é a grande diferença? Enquanto o meio ortodoxo, o meio conservador, olha para a Bíblia como o texto inspirado que é, o texto revelado que é, o método histórico crítico, a priori, lança sobre a Bíblia uma visão de desconfiança, uma visão de dúvida, de crítica. E aquele que faz o escrutínio do texto, ele arroga para si o direito, arroga para si a prerrogativa de poder dizer que este texto tem autoridade ou esse texto não tem autoridade. Dizer que esse texto é real, é verdadeiro, é factual, e esse texto é mitológico, é uma fábula, tá certo? Então, quando eles, a partir da heurística, levantamento de informações, da crítica, avaliação, atribuição de valores às informações, depois disso vem a hermenêutica, que é a operação pela qual procede a interpretação dos documentos em termos de saber em que medida as informações fornecidas por estes responde às questões inicialmente levantadas. Então, eles lançam questionamentos sobre o texto. É possível Moisés ter escrito o Pentateuco? E a partir desse levantamento de questionamentos, eles fazem o levantamento de informações, texto do Pentateuco, a crítica das informações. Agora, no tópico da crítica das informações, quais são os pressupostos adotados para proceder a essa crítica? É aí onde entra o grande conflito entre teologia conservadora e teologia liberal. A teologia conservadora entende que a Bíblia, a priori, entende que a Bíblia é inspirada, entende e aceita a manifestação do sobrenatural na realidade humana.
não tem dificuldade nenhuma em crer que Deus abriu o Mar Vermelho. Não tem nenhuma dificuldade em crer que Deus realizou milagres e proezas na caminhada do deserto. Não há dificuldade com isso em relação à ortodoxia, em relação à ala conservadora. Agora, isso não é uma verdade para a teologia liberal, que adota o método histórico crítico e futuramente a autocrítica textual, que na verdade aproveitaram o desenvolvimento desse método que deu-se fora dos arraiais da igreja e implementaram isso na pesquisa bíblica. Tá certo? Então vamos ver aí no desenvolvimento o surgimento do método histórico crítico. Por que histórico? Este método é chamado de histórico porque seu principal interesse é saber em que época o texto bíblico foi redigido e sob qual influência política e religiosa o autor e seus destinatários se encontravam quando o receberam. Esta é a metodologia preferida dos teólogos liberais, que não creem em profecia, milagre, nem na plena inspiração da Bíblia. Daí o principal motivo de ela ser rejeitada pelos teólogos conservadores. Então, a base histórica, e aí surge o grande valor do ambiente histórico para esse método, é dizer que o texto, a produção textual, é fruto apenas do meio ao qual ele está vinculado. Então, por que o livro de Lamentações? Porque havia dentro do contexto do autor um ambiente propício para a escritura daquele livro. Então o teólogo conservador, ele entende o autor inspirado por Deus expressa-se com relação a esse momento histórico. O teólogo liberal diz, por causa do ambiente histórico, o autor se expressa dessa maneira. Então a fonte de autoridade, de inspiração do texto, não é a inspiração divina, não é o Espírito Santo de Deus, mas é o ambiente histórico no qual está inserido. Tá certo? Então o que acontece? O método histórico dá muito valor à análise do ambiente histórico no qual está inserido o autor. Qual era a sua cultura, qual era a sua religião, quais eram suas influências, qual era a situação geopolítica do momento, onde ele estava, qual era o país, qual era a língua. Tá certo? Com tudo isso você vai entender o quadro no qual nasceu aquele texto. E a partir desse entendimento você tem toda a motivação dele. A motivação é dada pelo ambiente histórico. E com isso você tem uma grande perda de impacto, de influência desse texto em relação às demais sociedades que estão em contato com ele. Porque diz, esse texto é fruto daquele ambiente histórico. Logo, meu ambiente histórico não é semelhante àquele contexto no qual esse texto nasceu, logo esse texto não tem correspondência com a minha realidade, com a minha situação. Com isso o texto bíblico está adstrito ao seu ambiente histórico. O Antigo Testamento é um livro muito antigo, escrito pelos judeus dentro do ambiente histórico da Palestina, naquela época histórica, dentro daquele contexto, e ele diz respeito àquele contexto e não à minha vida. Por isso os mandamentos não dizem respeito a mim, os mandamentos não dizem respeito à minha vida, à minha situação, ao meu ambiente, ao meu mundo. Então o resultado desse tipo de método aplicado ao texto sagrado é o isolamento desse texto dentro do seu contexto histórico antigo. Você com isso perde um tesouro de conhecimento, perde uma fonte de sabedoria, perde um referencial moral, ético, tá certo? E de sabedoria para toda a sociedade. Você faz com que esse texto perca impacto para o futuro, perca poder de influência, poder de atuação sobre as demais sociedades, que na verdade se trouxessem para a sua vida, para a sua realidade, esse referencial, seriam muito mais sólidas, seriam muito mais bem fundamentadas, teriam um meio de vida muito melhor organizado, tá certo? Muito melhor organizado, com um estilo de vida muito mais produtivo, né? Produzindo uma ordem social muito melhor. Agora, o que acontece? Esse método, por trazer esse tipo de análise para dentro do texto, acaba cometendo falhas. E qual é a falha principal? A falha principal é não olhar para a Bíblia da maneira como ela é. É não atribuir à Bíblia o valor que ela tem.
e o valor que ela exige para si. Então a Bíblia Sagrada é um livro inspirado. A Bíblia Sagrada é um livro escrito por homens, mas inspirados por Deus. Homens que foram inspirados por Deus para escrever tudo aquilo que está nas suas páginas. Por isso, o método histórico crítico, que é muito válido para qualquer livro que seja puramente de inspiração humana, desenvolvido a partir de métodos humanos, a partir de técnicas humanas, ela acaba falhando gravemente em relação à Bíblia ao não respeitar a sua característica de livro inspirado. Por isso que esse método acaba sendo falho em relação ao texto sagrado, tá certo? Aí vemos página 57, a conclusão dessa parte. Ele diz: em face do exposto, concluímos que, se por um lado o método histórico crítico seja construtivo, por outro pode ser destrutivo, visto que ele é muito racionalista, e muitas passagens bíblicas não podem ser explicadas pelos expedientes da razão humana. Em alguns momentos ele se torna inepto. Entendemos que os autores bíblicos não escreveram com a intenção de satisfazer curiosidades históricas, mas tão somente em revelar a vontade de Deus para com os homens. Sendo assim, o método histórico crítico não pode ser aplicado em muitas passagens bíblicas, mas por outro lado, a aplicação deste método é de grande valia, especialmente quando usado naquelas passagens de caráter histórico. Então, o método histórico crítico não é totalmente perdido, ele não é totalmente inútil dentro da sua proposta. Ele tem uma possibilidade de uso, sim, e principalmente por pessoas que são maduras na fé, pessoas que têm conhecimento bíblico, que têm conhecimento amplo da palavra de Deus, e que sabem que no texto bíblico, na sua conjuntura, existem situações, existem momentos que são completas manifestações do sobrenatural. São completas manifestações da atuação de Deus dentro daquele ambiente, dentro daquele momento histórico. Mas existem contextos que são puramente humanos. E isso não cancela a inspiração, porque alguém foi inspirado a registrar. Alguém foi inspirado a preservar aquele texto. Alguém foi inspirado a preservar aquele relato. Então a inspiração está onde? Na questão daquele relato estar sendo preservado. Mas aquele relato preservado, que o Espírito Santo assim inspirou para que fosse preservado, aquilo que está sendo relatado é humano. Então falamos de sucessões de reis, falamos de guerras, no livro dos reis, por exemplo, no livro de Samuel, tá certo? No livro das crônicas, falamos de sucessões de reis, de guerras, de apostasia do povo, falamos de manifestações sociais, tá certo? Falamos de algumas características culturais que vão mudando, influências nocivas dentro de Israel, de culturas pagãs, caráter humano, características humanas que podem ser muito bem analisadas a partir do método histórico crítico. O método histórico crítico vai situar aquele evento dentro do seu ambiente histórico. E aí você vai analisar não somente Israel isoladamente, você vai analisar, você vai lançar uma visão panorâmica sobre o ambiente histórico, o ambiente geográfico, o ambiente cultural, para com eles conseguir desenhar um quadro cada vez mais perfeito daquela narrativa bíblica. Porque Elias se levanta daquela forma contra os profetas de Baal e Azera. Aí você vai estudar acerca da cultura fenícia, onde esses deuses tinham muita relevância, vai estudar sobre o politeísmo dentro da sociedade fenícia, vai estudar sobre os cultos praticados, a manifestação cultural dessa religião, tá certo? E vai ver que isto estava em antagonismo muito sério com aquilo que era ordenado na lei. Então, quando essas práticas foram trazidas por Jezabel, que casou-se com Acabe, e foram implantadas em Israel, e na verdade foi imposto a Israel a admissão dessa manifestação cultural, Elias se levanta como aquele que é representante dos interesses de Deus dentro da terra de Israel. Ou seja, chama a atenção do povo para o seu compromisso com a lei, o seu compromisso com Jeová, que os havia colocado dentro daquela terra, havia dado aquela terra de herança a eles. Então não era possível a tolerância daquelas práticas, daqueles hábitos dentro da terra de Israel. Por que toda essa gravidade dessa manifestação? Aí você vai estudar método histórico crítico, vai
impulsionar você a fazer uma análise histórica desse ambiente, para você entender por que a gravidade da situação. Então, analisando ainda o método histórico crítico, um pouco acerca da sua origem. A crítica histórica, primeiramente, volta-se à análise dos textos históricos. Tá, ok? Então, que contexto temos aí? Primeiramente, na Idade Média, tínhamos um controle bastante severo da igreja sobre aquilo que ela produzia. Então havia, por exemplo, a Inquisição, que era uma instituição da igreja, e haviam penas àqueles que atentassem contra a doutrina. Então houveram muitos cientistas que desenvolviam teses que futuramente seriam comprovadas, né? Que na verdade estavam analisando corretamente o ambiente natural. Galileu, por exemplo, analisando, construindo aquilo que viria a ser a grande ciência da astronomia, dando um grande salto, né, a partir daquilo que os antigos deixaram de base e o desenvolvimento que ele estava dando àquela ciência, com a construção de equipamentos, por exemplo, os primeiros telescópios, a observação do movimento dos astros, e ao fazer essas observações, construindo teses. E essas teses, por exemplo, dentre elas, uma que dizia que a Terra não é o centro, o que era crido pelos teólogos da igreja. E ele dizia: a Terra não é o centro do universo. As coisas não giram em volta da Terra, por mais que pareça que seja assim. Mais que pareça que o Sol gira em torno da Terra. Na verdade, não é assim. O Sol é o centro e os planetas estão girando em volta dele. Então, ele estava começando a alcançar o desenvolvimento do que hoje, para nós hoje, com a tecnologia que temos hoje e com a liberdade científica que temos, para nós é uma verdade tranquila. Não há questionamento sobre isso. Só que naquela época isso ainda estava nascendo. E um dos grandes que estavam descobrindo essas verdades, Galileu. Só que quando Galileu começa a construir suas teses, elas entram em rota de colisão com aquilo que os teólogos da igreja afirmavam. Agora, qual é o problema disso? Esses teólogos não estavam estudando especificamente esses movimentos da natureza, esses movimentos do universo. Então, com isso, é fácil entender que eles cometeram erros. São teólogos, mas eles, ao darem um parecer acerca de coisas que eles não dominam, não estudam, não se interessam, eles estão cometendo erro. Agora, a igreja, para não perder a autoridade, não perder o controle, o domínio, ela obrigava a esses pensadores que se calassem. Ou eles se calavam, ou eles tinham que enfrentar as penalidades, as sanções da igreja. Principalmente porque a igreja nessa época tinha a hegemonia do poder, tanto político quanto cultural. Mais cultural, mas também muito poder político, principalmente quando em aliança com grandes imperadores. Carlos Magno, depois as monarquias alemãs, vai fundar o Sacro Império Romano Germânico, né, que vai estabelecer a igreja como grande influência no poder, vai coroar reis. Então a igreja mantém a hegemonia sobre a cultura, sobre o poder. Então o que acontece? A igreja, ela é uma promotora da ciência também. A igreja funda universidades, promove um desenvolvimento científico, promove o ensino não somente da escritura, mas de muitas artes, de muitas ciências. Agora, ela não tolera ainda que algumas teses levantadas por importantes membros da teologia sejam questionadas. Então, existe ciência? Sim, existe bastante ciência que está em desenvolvimento, mas não existe liberdade. Então, uma coisa tem que ser entendida. Muitas pessoas dizem era a época das trevas. Isso, na verdade, é um engano. Isso, na verdade, é uma mentira, é um erro. Não era a época de totais trevas. Havia conhecimento, havia alguma ciência, e a igreja, aliás, foi quem preservou a sabedoria dos antigos na época das grandes revoltas dos bárbaros. Na época das grandes revoltas dos bárbaros, das grandes migrações. Quando vieram os hunos, quando vieram os germanos, quando vieram os alamanos, né? Quando os lombardos, quando se levantaram grandes migrações desses bárbaros que derrubaram o Império Romano, que era a nação, a civilização organizadora da época, a civilização forte da antiguidade. Quando esse império da antiguidade cai diante das movimentações dos bárbaros, quem preserva a cultura que havia sido produzida dentro do Império Romano é a Igreja Católica. Fica preservada dentro dos muros dos mosteiros. E os monges trabalham como copistas.
dessas sabedorias. Então, como chega para nós muita dessa sabedoria da antiguidade? Através de textos copiados pelos monges e através das universidades, as primeiras universidades fundadas e mantidas pela Igreja Católica. Claro que muito daquilo que havia foi censurado. Por exemplo, para que nós hoje tivéssemos conhecimento de Aristóteles, na verdade nós precisamos dos árabes, Avicennas e Averroes, que preservou aí os filósofos helenísticos, né, os filósofos da antiguidade. Platão, Aristóteles, na verdade foi preservado pelos árabes. Mas muito do conhecimento que se tinha na época era promovido pela Igreja Católica, não pelos movimentos bárbaros que haviam surgido. Então, se a Igreja Católica não houvesse preservado pelo menos isso, não teria nada. Teria que depender totalmente dos árabes. Aí o mundo teria outro desenho, né? O mundo teria outras características. Então a Igreja preservou muito da sabedoria da antiguidade e promoveu muito conhecimento, mas ela não tolerava, não tinha uma total liberdade de manifestação. Então, quando havia uma manifestação contrária às suas opiniões, havia sanções, punições. E é o que acontece. Com o passar do tempo, conforme o poder da igreja vai diminuindo e os imperadores vão tendo mais força, mais poder, mais liberdade, começa a surgir uma espécie de uma diminuição da influência da igreja sobre as ciências e a manifestação de muitas mentes pensadoras que começam movimentos como o Renascimento, o Iluminismo, tá certo? E com esses movimentos surgindo, a liberdade científica agora, surgem mentes que começam a questionar coisas que na verdade eram impostas como verdades. Dentro dos movimentos que surgem pessoas na tecnologia, criando equipamentos, surgem pessoas na astronomia, estudando aí o espaço, começando a derrubar teses que eram impostas pela Igreja Católica, e começam a surgir também pessoas que vão analisar a produção textual da época. E vão começar a olhar para essa produção textual de uma maneira puramente científica, através de um método. Um método que vai investigar se aquilo era na verdade uma verdade imposta, mas não comprovada, ou se é uma verdade que goza de comprovação científica, pondo de lado a questão sobrenatural. Aí o que acontece? Esse método, ele é útil? Sim, ele é muito útil para um livro que não foi escrito através de inspiração sobrenatural. Um livro que não foi escrito a partir de inspiração do Espírito Santo de Deus, que não foi escrito por meio de inspiração divina, que é a situação de todos os demais livros, os livros produzidos pelo conhecimento humano. Tem que ser analisado através de um método desse para se saber onde ele consegue comprovar aquilo que ele diz e onde ele não consegue comprovar. Onde na verdade ele pode até cometer um erro, um equívoco, e isso pode ser corrigido. O método vem para certificar se isso pode ser afirmado ou não. Agora, com relação ao texto bíblico, o método histórico crítico cabe aonde é humano, onde é contexto humano. Mas onde vemos manifestação de milagre, é óbvio que o método não vai funcionar. O método não vai conseguir, não tem competência para avaliar. Por quê? Porque é um método histórico crítico de análise científica de coisas do ambiente humano. Aquilo que pode ser analisado em laboratório, aquilo que pode ser provado através de um método. Tá certo? Agora, no que tange ao sobrenatural, ao espiritual, não há competência nele para essa análise. Então é aí onde tem que ser entendida a questão. Esse método não tem que ser excluído, não tem que ser jogado fora. Não tem que ser, não precisa ter medo em relação ao seu uso. O que precisa ter é entendimento, precisa ter sabedoria para aplicá-lo dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é viável, aquilo para o qual ele tem competência de análise. Análise acerca de todas as manifestações do ambiente humano. Então o que acontece com esse surgimento do Renascimento, que busca, que restaura o conhecimento, a sabedoria que havia sido construída na antiguidade, né, liberta agora dos freios da igreja, podendo se manifestar livremente, podendo criticar, podendo avaliar com liberdade, podendo contrariar algo que era tido como uma verdade absoluta nesse meio, que era imposto como uma verdade absoluta, surgem esses personagens que são importantes para o método histórico crítico. Então o que acontece? Logo após, passa a lançar sua visão crítica sobre os textos bíblicos. Então eles pegam esse método que eles estavam aplicando sobre
toda a sabedoria humana produzida na época, e em algum momento eles passam a aplicar isso sobre a Bíblia. Claro que isso seria um movimento natural. A Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Claro que isso seria algo natural. Isso seria aplicado sobre a Bíblia. Mas hoje, com uma análise mais franca, mais sincera, podemos entender onde esse método é útil e onde ele não tem como ser aplicado, tá certo? Seu método nivelava o texto bíblico a qualquer outro documento produzido pelo homem. Se a Bíblia fosse igual a todos os outros documentos produzidos pelo homem, isso seria válido. Mas o problema é que a Bíblia não é. Ela mesma diz que não é. Nós acreditamos que não é, tá certo? E a Bíblia mostra que não é. Que outro livro na humanidade muda a vida de um homem? Que outro livro na humanidade transforma uma criatura que antes tinha uma concepção de mundo, de vida, completamente distorcido, e ao entrar em contato com as palavras de Cristo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tá certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou quem tem sede, vem a mim e beba, e essas águas dentro de si vão se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna. Então o que acontece? Que livros contêm palavras de sabedoria? Pedro mesmo, a afirmação de Pedro é emblemática. Ele diz: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Quando Cristo, num discurso muito duro que ele fez, muitos abandonaram, e Jesus olha para os apóstolos e diz: quereis ir também com eles? Jesus não tinha papas na língua, Jesus não tinha medo. Então quando ele tinha que falar, ele falava. E se as pessoas não gostassem, não gostassem. Que não goste, mas a verdade estava para ser dita, e ele veio para isso. E ele disse aos apóstolos: vocês querem também? Se for preciso, escolha outros 12. E aí Pedro lança essa palavra que sintetiza tudo isso que estão dizendo. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então este livro, ele contém estas palavras de vida eterna. Ele é essas palavras de vida eterna. Então logo, ele não é um livro como qualquer livro. Se ele não é um livro como qualquer livro, não pode ser aplicado qualquer método sobre ele. Então o método histórico crítico tem seu uso restrito em algumas situações, em alguns momentos, em alguns textos, mas não completo, pleno, sobre todo o texto, porque vão ter textos, vão ter palavras, vão ter narrativas sobre as quais ele não tem autoridade, sobre as quais ele não tem competência para avaliar. Então temos aí dois personagens, temos Thomas Hobbes e Baruch Spinoza, e tem um texto de Richard Simon. A crítica bíblica moderna começa no século XVII, com filósofos e teólogos, Thomas Hobbes, tá certo? Baruch Spinoza e Richard Simons, e outros que começaram a se perguntar quais seriam as origens do texto bíblico, especialmente do Pentateuco. Então, Thomas Hobbes, por exemplo, um filósofo, mas quem estudava na época, quem alcançava um alto grau de conhecimento universitário, um acadêmico, necessariamente ele passava pela teologia, porque a teologia era a mestra das ciências. Então ele estudava filosofia, ele estudava matemática, ele estudava física, isso estava a se desenvolver ainda. Ele estudava mecânica, ele estudava diversos outros tipos de ciência. Só que em algum momento ele estudava teologia. Para quê? Para dar mais autoridade ao seu nível acadêmico, porque a teologia era a mestra das ciências. Então temos aí um filósofo, Thomas Hobbes, que é teólogo também, que tem conhecimento da teologia. E ao olhar para o texto sagrado, ele aplica sobre ele esse tipo de conceito, esse tipo de visão, de método de análise histórico-crítica. Ele passa a analisar a Bíblia a partir desses pressupostos. Então o que acontece? Existe muitas coisas válidas, muitas coisas verdadeiras, mas onde esse método não tem competência para atuar, obviamente ele cometerá equívocos. Ele olhará para esse texto que preserva a narrativa acerca de um milagre e diz: bom, esse método que está sendo aplicado diz que não há possibilidade da manifestação do sobrenatural, porque o sobrenatural não existe, porque os homens não fazem milagres em laboratórios, né? Logo, se um milagre não se produz em laboratório, não se produz no ambiente puramente humano, é uma intervenção divina,
Logo, essa manifestação não existe. Ele chega a essa conclusão. Se ela não existe e ela está narrada aí, ela não é literal. Ela é alegórica. Ou ela é um mito. Um mito criado para tornar esse personagem um herói. Ou é um tipo de fantasia do personagem. O personagem acreditava nisso, mas na verdade foi uma percepção incorreta. E, inclusive, existe uma ala da teologia que busca dar explicação científica aos milagres. É simplesmente tentar acomodar a Bíblia aos padrões científicos. E tentar acomodar a Bíblia aos padrões científicos é diminuir a Bíblia. Porque quem disse que os padrões científicos estabelecidos por alguns acadêmicos é a verdade absoluta? Quem disse que eles são a verdade final? Eles desenvolvem uma tese, a sua tese pode ser verdadeira ou não, ou pode ter parte dela ser verdadeira e parte ser um engano. Inclusive a ciência está em mutação constante, porque eles desenvolvem uma tese, mais para frente aperfeiçoam a tese, ou até mudam completamente a tese, abandonam, criam outra e por aí vai. É uma constante. Então a Bíblia não pode ser diminuída à ciência. Colocar a Bíblia dentro da perspectiva puramente científica, humana, é diminuí-la. Então temos aí Thomas Hobbes, que era um filósofo, mas aplicou sobre a Bíblia esses método histórico crítico. Baruch Spinoza era um judeu, ele também avança no estudo acadêmico através desses métodos, desenvolve crítica de muitos textos e dentre os textos analisa também a Bíblia. Por ser judeu, lança seu enfoque principalmente sobre o Pentateuco. E ao analisar o Pentateuco a partir desse método, a sua análise vai entrar em choque com a análise dos rabinos da época. E esse choque vai ser tão grave que os rabinos da época redigem um texto excluindo Baruch Spinoza da comunidade judaica. Baruch Spinoza foi excluído da comunidade judaica por causa da análise que desenvolveu. Então o que acontece? Ele acabou pagando caro por esse tipo de desenvolvimento dessa análise histórico-crítica, tá certo? Agora, claro, muito daquilo que ele desenvolveu é verdadeiro, muito daquilo que ele desenvolveu é útil, dentro daquilo que é puramente humano. O problema é o filósofo, o teólogo liberal, a análise método-crítica perante o sobrenatural. Aí falta ali capacidade para analisá-lo. Então, a partir desse choque, aí ele acabou pagando um preço muito caro aí pelo desenvolvimento aí da sua análise. E Richard Simmons, que começa a avançar no desenvolvimento dessa análise histórico-crítica e escreve esse livro, História Crítica do Velho Testamento. História Crítica do Velho Testamento. O Velho Testamento sendo analisado a partir desse ponto de vista. Então, guardadas as devidas proporções, existe algo útil sim. E aí temos que avançar aqui para chegarmos aí ao entendimento daquilo que pode ser muito útil, que pode ser muito benéfico para o estudo das Sagradas Escrituras e o entendimento de muito contexto histórico e ferramentas para evitar equívocos, ferramentas para evitar erros, evitar manipulações grosseiras sobre o texto sagrado. Então, no desenvolvimento da ciência, chegamos aí à parte que trata da alta crítica textual. Com a alta crítica textual temos alguns personagens, dentre eles Julius Wellhausen. Ele aplica os métodos da crítica histórica à análise dos textos bíblicos, dando início às atividades da alta crítica textual. E aí temos Julius Wellhausen, o livro que ele escreve e o método que ele desenvolve, que ele chama de demitologização dos textos sagrados, do texto bíblico. A alta crítica textual culminará com o desenvolvimento de teorias explicativas para o Pentateuco, como um documento humano multifacetado. Essa escola encontrou seu apogeu com a síntese impactante de Julius Wellhausen, 1844 a 1918. Na década de 1970, quando pareceu a muitos que a Bíblia havia sido plenamente decifrada como documento humano. Então, o Julius Wellhausen, aproveitando-se do método histórico crítico, mas podemos dizer aí com um respeito com relação à importância do texto sagrado, ele entende que o texto
seja importante, o texto seja referencial, seja um texto de muito peso, muita importância na sociedade, ele busca uma forma de trazer esse texto, inserir esse texto dentro das ciências. Então as ciências estão se desenvolvendo, as ciências estão influenciando a sociedade, estão dando rumo ao caminho, e ele quer incluir a Bíblia dentro dessas ciências que estão dando suporte à sociedade. Como que ele quer incluir a Bíblia? Ele quer incluir a Bíblia tornando a Bíblia um livro científico, tornando a Bíblia um livro dentro desses parâmetros, colocando a Bíblia dentro desses parâmetros, readequando a Bíblia a esses parâmetros. Para promover essa readequação da Bíblia, o que ele propõe? Demitologização. Com essa demitologização, logicamente entendemos, existem mitos. Quais são os mitos? Quais são os mitos? Aí, voltando ao primeiro slide que passamos, dentre os métodos histórico-crítico, heurística, análise, heurística, crítica, hermenêutica. Na heurística, levantamento de dados, a Bíblia Sagrada na sua inteireza. Ou, por exemplo, na análise que vimos aí, o Pentateuco, né? Lançaram uma visão focal sobre o Pentateuco. Na crítica, análise das informações levantadas, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é verdadeiro. Mas qual é o pressuposto? O pressuposto ortodoxo, a Bíblia é inteira inspirada, e o sobrenatural existe e se manifesta. Qual o pressuposto da alta crítica textual? Qual o pressuposto desses acadêmicos, desses científicos? O sobrenatural não existe. Apesar da existência de Deus, como ser gerador de toda a criação, o conceito deísta coloca Deus num ambiente distante, sem interação direta com o homem, sem interação com a realidade histórica. Então, eles não negam Deus, eles não são ateus. Eles são deístas. Eles dizem que Deus existe, mas Deus não interage. Então eles dizem, aquilo que é humano vai ser analisado na perspectiva humana. Logo, se o homem, no texto, disse que alguma manifestação tem caráter sobrenatural, na verdade ela é um mito. E se ela é um mito, vamos demitologizar. Com a demitologização da Bíblia, a adequação da Bíblia aos padrões. E a Bíblia passa a ser um livro de gramática, passa a ser um livro de matemática, passa a ser um livro de história, um livro de geografia, um livro de química. A Bíblia no currículo. Então eles mutilam a Bíblia para inseri-la no currículo. Na verdade, isso vem a ser isso vem a se diminuir a Bíblia, vai ser humilhá-la, colocá-la num padrão raso, sendo que a Bíblia é um livro superior porque é um livro inspirado, uma cooperação entre Deus e o homem, escrito pelas mãos do homem. O homem segurou a caneta, mas inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, na continuidade do movimento, vemos outros personagens que trabalham de outra forma com relação a esse método. No desenvolvimento do método, vemos pessoas como Karl Barth, que elabora com certo antagonismo em relação à proposta da crítica histórica, e por isso desenvolve a chamada neo-ortodoxia. Vimos um pouco dela já na hermenêutica. Então a neo-ortodoxia é como que uma resposta a esse método histórico-crítico aplicado de uma forma excessiva. Então a neo-ortodoxia diz, na verdade, existe sim alguma análise que tem que ser feita com relação ao texto. Existe alguma análise que tem que ser feita em relação ao texto. Mas, na verdade, essa análise tem que levar muito mais em considerações aspectos importantes do texto. Então, o que acontece? Não chega a ser uma demitologização, mas, vamos dizer assim, em alguns sentidos, em algumas manifestações de milagre, vamos olhar com outro olhar para ela. Uma forma simbólica, por exemplo, né? Então, mesmo que não admitamos o milagre em si, não, o milagre aconteceu, foi um fato histórico. Mesmo que ele não ganhe esse status de fato histórico, ele tem um peso simbólico para nós. Então o autor não mentiu, o autor não enganou, o autor não produziu um mito, mas o autor se comunicou conosco, nos transmitindo algo simbólico. Esse milagre aqui, ele não será rejeitado, ele será admitido com outro aspecto. Tá certo? Então é uma ortodoxia, mas não é uma ortodoxia de fato. A ortodoxia que diz, não, isso aqui é um fato histórico. Jesus, depois de 4 dias que Lázaro havia morrido, foi até lá,
chamou para o Lázaro, Lázaro veio para fora. E ele veio lá do jeito que conseguiu vir, todo enrolado em faixas. E quando desenrolado, ele estava vivo. Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Tá certo? Isso aqui é uma perspectiva ortodoxa, uma perspectiva conservadora. Isso aqui é um fato histórico. Ok? Então isso aqui é uma ortodoxia pura, plena. A neo-ortodoxia vai tentar passar um pano nisso aí. Por quê? Porque surge a alta crítica textual e diz: não, isso é um mito. Não existe. Prova para mim, vai lá, chama um morto de 4 dias para ver se ele acorda. Aí eu digo para você: eu não sou Jesus. Então o que acontece? Se eu chamar, o morto não vai estar se lixando. Não vai ressuscitar. Só se Jesus disser para mim: meu filho, vai lá e chama. Aí eu vou lá com fé, crendo, como Pedro fala, sobre a tua palavra, né? Ele havia pescado a noite inteira, não conseguiu nada. Jesus fala: vai lá e lança a rede. E aí ele fala: sobre a tua palavra. É a mesma coisa que eu faria: Senhor, tá bom, sobre a tua palavra eu vou lá. Aí vai lá, chama, e vai acontecer não porque eu chamei, vai acontecer porque Jesus realizou o milagre. Então o que acontece? Tudo bem, eu não consigo ressuscitar um morto de 4 dias, mas eu não sou Jesus, querido. Então quem fez isso, a Bíblia está dizendo, foi Jesus que fez. E os apóstolos fizeram milagres. Por quê? Porque Jesus mandou eles fazerem. Então sobre a palavra dele. Então aí o que acontece? A ortodoxia plena diz: não, isso aqui é fato histórico, pronto, acabou. A neo-ortodoxia diz: olha, tá, não é bem assim, não é um fato histórico e tal, mas tem um caráter simbólico importante. Jesus está dizendo para não perder a esperança, não sei o quê. Então quer dizer, a neo-ortodoxia passa um pano no negócio, mas ela continua respeitando. É como a busca do Jesus histórico. Eles vão falar: olha, chega um certo ponto que não tem como encontrar o Jesus histórico. Não tem como afirmar totalmente o Jesus histórico. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, o que Jesus disse, o que foi dito pelos apóstolos, dito que foi Jesus. Não tem como chegar ao desenho total de Jesus histórico. Então o que vamos fazer? Vamos ficar com o que temos de Jesus, e o restante que a gente acha que é de Jesus, mas não tem certeza, a gente entende como um referencial de moral, um referencial ético, um referencial simbólico. Tá certo? Então a neo-ortodoxia é uma tentativa de retorno, mas com certo acanhamento. E aí surgem diversos conceitos. Por exemplo, o conceito de que existe a Bíblia e o cânon. Eles separam, eles fundem dois conceitos. Porque vão dizer: Bíblia é uma coleção de livros. Tá, então temos um monte de livro. Só que o cânon é a parte inspirada. Então temos que uma coisa dentro da outra. O cânon é o menor dentro da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros, e o cânon é a parte inspirada dessa coleção. Se dizemos isso, dizemos que tem uma parte que não é inspirada. E a parte que não é inspirada não necessariamente tem que ser respeitada. Agora diga para mim, qual é a parte que não é inspirada? Aí onde mora o problema. Você dá autoridade a um comedor de arroz com feijão de julgar a Bíblia. Dizer: olha, isso é inspirado, isso não é inspirado. Quando diz que você vai ser abençoado, é inspirado. Quando diz para você largar de safadeza, aí não é inspirado. Aí foi o homem que disse, não foi Deus. Então dá essa liberdade na mão de vigaristas de ficar dizendo que a Bíblia tem isso é inspirado, isso não é inspirado, tá? E aí ele vai manipulando você conforme ele quiser. E aí ele pega textos bíblicos, alegoriza tudo, manda você dar seu dinheiro todo na igreja. Por quê? Esse tipo de liberdade. Então a ortodoxia, ela prefere ter essa postura conservadora e se livrar de todas essas manipulações. Dizer: não, a Bíblia é inteiramente inspirada, ela tem autoridade, ela é inerrante e ela tem que ser cumprida, inclusive tem que ser adotada na sua inteireza, na sua integridade. Não selecionada aquilo que era o interesse somente. Então temos aí Karl Barth, que já é uma resposta ao método histórico crítico, e temos o Rudolf Bultmann, que trabalha pela demitologização da Bíblia. Na verdade, eu atribuí a demitologização ao Eliausen, mas na verdade o Eliausen é o surgimento da alta crítica textual. Então a aplicação do método histórico crítico à Bíblia, tá certo? Aos textos bíblicos. O Eliausen se empenha muito nisso. E na verdade a demitologização surge com o Bultmann. Aí no Bultmann surge tanto o Karl Barth como o Bultmann, eles têm uma visão sobre a Bíblia que eu entendo assim, pelo menos é o meu ponto de vista. Eles têm a Bíblia como um livro importante, só que eles também são homens de ciência. Então eles querem adequar a Bíblia à ciência. Existe um conflito aí, existe uma certa linha de tensão
que eles tentam amenizar, tentam enquadrar a Bíblia dentro dos parâmetros científicos. E na verdade existem algumas tensões, algumas situações que não serão amenizadas. Não tem como. Elas vão rachar mesmo a opinião. Então vai chegar um momento que você vai ter que escolher. Ou você fica com a Bíblia por fé, ou você fica com a ciência por razão. Porque a razão não vai explicar tudo. A razão explica muita coisa, mas chega um ponto, um momento que ela diz, não, isso aqui não é coisa para mim. Não é humano isso aqui é sobre-humano. É sobrenatural. Aí você vai ter que dizer para mim, você tem fé ou não tem? Se você não tem fé, o negócio vai ficar um enigma para você. Se você tem fé, você vai falar, não, isso aqui tá tranquilo, eu sei o que é isso aqui. Isso aqui é do ambiente da fé. Por quê? Porque eu vivi o sobrenatural. O sobrenatural se manifestou em mim. Então eu sei o que é o sobrenatural. Ele existe e ele está presente e é real. Porque eu vivi. Aí sai um pouco da academia. Já vai para a vida. Já vai para a experiência. Tá certo? Então a experiência, a Bíblia não pode ser toda julgada através de experiência, mas é necessário também a experiência, porque a Bíblia não fala de teorias, a Bíblia fala de coisas práticas, coisas da vida, tá certo? Então tem muitas coisas aí que vão ser explicadas somente dentro do ambiente, dentro do contexto da fé. E aí começamos aí no uso do método histórico crítico, tá certo? Vamos entender um pouco acerca do seu uso. Tipos de análise. Tipos de análise crítica. Então temos aí crítica textual. E aí começamos a ver a importância desse método e como ele pode nos ajudar. Como ele pode ser um método muito útil para um bom estudo das Sagradas Escrituras. Então, ó, crítica textual. Quais palavras estavam no texto original? Quando um liberal olha para isso aqui, qual o pressuposto que ele vai adotar? Existem palavras que estão de acordo com o texto original e existem palavras que foram inventadas ao longo da história, foram inseridas pela igreja, foram inseridas pelos bispos, foram inseridas pelos copistas, para atender ao interesse da igreja dominante. Então o teólogo liberal vai olhar para isso aqui e vai falar, ah sim, isso aqui significa o seguinte, tem um texto bíblico, tem a Bíblia e o cânon. Então dentro do contexto bíblico geral, vamos entender o que é o cânon. Tá certo? O que era a palavra original. Esse vai ser o pressuposto do liberal. Qual o pressuposto do ortodoxo em relação a isso aqui? Quais palavras estavam no texto original? A Bíblia é tradução e retradução. Quando você faz uma tradução, necessariamente para a tradução, aplica-se também a interpretação. O que é a interpretação? Adequar o texto bíblico original ao contexto dos leitores atuais. Para colocar no contexto dos leitores atuais, às vezes é necessário inserir alguma palavra para melhorar o entendimento, para adequar o entendimento a esse contexto. Só que o que acontece? Às vezes aquela Bíblia que foi traduzida para aquele contexto, aquela sociedade que recebeu aquela tradução já mudou. Aquele contexto já está ultrapassado para ela. Sofre outras mudanças, outra inserção de palavras. E aí temos cada vez mais um afastamento das palavras originais. Então qual é a busca da crítica textual para o ortodoxo aqui? Vamos voltar ao texto original. Léxico da língua hebraica, léxico da língua aramaica, léxico da língua grega, exegese, dá entendimento das palavras no seu contexto original, intenção do autor. A partir do entendimento da intenção do autor e das palavras originais, hermenêutica, aplicação delas à realidade cotidiana. Mas é indispensável o movimento de retorno às fontes. Tá certo? Crítica linguística. O que as palavras significam? E aí, novamente, o contexto da exegética. Voltar ao texto original, voltar aos significados originais. Uma palavra ao longo da história, ela vai sofrendo inserção de significados. A palavra batismo no contexto hebraico é um. A palavra batismo no contexto dos povos pagãos é outro. Quando você compra um dicionário hoje, ele não é um dicionário comum, Aurélio, por exemplo, ou House. Ele não é um dicionário específico da cultura hebraica. Ele é um dicionário que vai dar para você qual é o conceito atual da palavra batismo, inserindo os significados que ela ganhou ao longo da história. Então como você vai entender o que o autor bíblico fala de batismo? Quando você retornar ao batismo na sua língua original. O baptismo, da língua grega. E aí você vai procurar a palavra batismo na língua hebraica. E vai entender o que este autor estava expressando quando falou acerca de batismo. Tá certo?
Crítica literária. Quais são as circunstâncias da literatura? Importantíssimo. Aquilo que eu falei, por exemplo, acerca de Elias. Porque Elias se levanta daquela maneira, com toda aquela severidade. Como eram as práticas de culto que estavam sendo implantadas pelos profetas de Baal e Azera. Em que isso estava em contraste com o texto sagrado, com os mandamentos. Tá certo? E aí você vai entender o contexto. Porque aquilo se manifestou daquela forma. Elias não escreveu, mas por que que o copista escreveu acerca de Elias com aquelas palavras? Porque ele descreveu com aquelas palavras. Contexto histórico. Qual o gênero literário que faz surgir tal gênero? Então vemos que a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem leis, tem um código de leis, a Bíblia tem profecias, né? A Bíblia tem narrativas históricas, tem um pouco de biografia. Qual é o contexto? Qual é o gênero literário? Conforme o gênero literário, você vai entender qual é o peso que aquele texto tem e como ele tem que ser aplicado. Um provérbio, por exemplo. Provérbio não é uma lei. Você não é obrigado a seguir aquele provérbio. Não é obrigado a aplicar na sua vida. Não é uma lei. É um provérbio, ou seja, é um conselho. Você pode adotar ou não. O autor deixa disponível para você. Diferentemente de uma lei. Não terás imagem de escultura diante de mim. Não terás outro Deus além de mim. Tá certo? Isso é uma lei, é uma ordem. Ou você se adequa a ela ou cai fora. Não existe opção, né? Não existe ponderação. Aplicar ou não aplicar. Crítica das formas, crítica histórica. Qual o contexto histórico da obra literária? Crítica redacional. Como e para que a obra foi composta? Com que objetivo teológico? Aí novamente, os liberais vão dizer qual foi a manipulação que fizeram sobre o texto. É assim que eles vão colocar a coisa. E o ortodoxo, o que vai dizer? Qual é a linha mestra que conduz todo o texto bíblico? Ele está em busca do objetivo do autor. Por quê? Por mais que a Bíblia tenha mais de 40 autores e ter sido escrita durante séculos, mais de 10 séculos de trabalho textual, ela segue uma linha de raciocínio. Qual é? A redenção da humanidade. A redenção da humanidade. O retorno da humanidade a Deus. Tá certo? Então, se a Bíblia tem uma linha mestra, condutora de todo o texto, que dá coerção ao texto, logo essa linha mestra pode ser encontrada. E o que ela é? O objetivo teológico. O objetivo teológico de toda a Escritura. Por mais diferentes gêneros literários, por mais diferentes contextos históricos, por mais diferentes características de escrita. Uma escrita mais formal, uma escrita menos formal. Mas todas elas estão comprometidas com uma linha teológica. Certo? Então é assim que o ortodoxo olha para essa questão. Crítica das tradições. Qual o desenvolvimento pelo qual o texto, qual o desenvolvimento pelo qual passou a literatura? Aí você vai ver. Introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, toda a história, que nem sempre é exata, tá? Muitas coisas são somente tradição. Como colocamos a palavra tradição? Não é passivo de comprovação científica, não tem evidências arqueológicas. Somente um grupo da antiguidade preservou aquele entendimento sobre o surgimento daquele texto. Não é possível comprovação. É somente possível colocar possibilidade ou não daquilo ter acontecido daquela maneira. E aí surgem as evidências arqueológicas, não diretas, mas indiretas, que vão dizer, é possível isso ter acontecido? Não é possível isso ter acontecido. Crítica das tradições, tá certo? Crítica canônica, qual a forma final da literatura dentro da comunidade religiosa? Então você vê o alcance, o peso, a importância dessa literatura dentro da comunidade, qual a influência que ela tem, qual a importância que ela tem, quais são os resultados que ela causou, tudo aquilo que a Bíblia produziu pela sociedade, não só religiosa, a sociedade num todo, no geral. A Bíblia é a base da sociedade. Sem a Bíblia, isso aqui vai por água abaixo. Tá certo? Não foram os movimentos diversos que têm surgido por aí, de contestação, de libertação, não foram esses movimentos que construíram a sociedade de então. Esses movimentos, na verdade, eles gostam de uma liberdade que emana exatamente do respeito bíblico à pessoa humana. Porque se fosse na época dos romanos, na época dos gregos, na época dos grandes impérios, o Império Persa, tal, o Império Babilônico, simplesmente não gosta, morra. Não gosta, desapareça, suma. O homem não era tido como com um valor intrínseco. Agora o cristianismo, através da Bíblia, diz: o homem é filho de Deus.
Logo, o homem tem valor em si mesmo, logo o homem tem que ser respeitado. Então, a Bíblia é a base da sociedade. Crítica canônica, qual a forma final da literatura para a comunidade, não só religiosa, mas para a sociedade no todo. Qual o peso que a Bíblia tem na sociedade. Então, a crítica histórica é útil, é importante, desde que bem aplicada. As abordagens, vimos que cada escola, cada linha de pensamento teológico, quer liberal ou quer ortodoxa, vai olhar para este método com um enfoque diferenciado. Então, enquanto a escola liberal, influenciada pela alta crítica textual, que é um desenvolvimento do método histórico crítico, a partir daqueles pensadores, né, do Renascimento, do Iluminismo, eles vão olhar por meio desse método, por meio dessa sistemática, eles vão olhar para o texto bíblico questionando inclusive a questão da sua autenticidade, a questão da sua inspiração, a verdade do seu texto, querendo muitas das vezes expor o texto a um certo critério, né, um critério que a priori vai os conduzir a uma visão distorcida com relação aos fatos narrados na escritura, quando, por exemplo, a priori eles colocam a impossibilidade do sobrenatural, e uma vez que eles têm esse conceito de que o sobrenatural não é possível, o sobrenatural presente na Bíblia logo não é um fato real. Reputam então ao mito, e aí surgem todos os movimentos, por exemplo, de demitologização da Bíblia e tentativa de adequar a Bíblia a um conceito científico puramente humano, puramente racional. Então vemos aí uma abordagem da teologia liberal, influenciada por essas correntes de pensamento, e uma abordagem desse mesmo método, só que a partir de uma perspectiva de um teólogo ortodoxo, né, de um teólogo conservador, que inclusive leva em consideração a questão da inerrância bíblica, leva em consideração a questão da inspiração, né, do texto ser teopneustos, o texto ser soprado, divinamente soprado pelo Espírito Santo, leva em consideração a questão da manifestação do sobrenatural, primeiramente na vida do próprio estudioso, né? O estudioso tem um contato com Deus, tem um contato com a manifestação do sobrenatural na sua própria vida, e não olha para as narrativas bíblicas que tratam acerca das manifestações de milagre com estranheza, porque ele mesmo tem na sua vida experiência com o mundo espiritual, com o mundo sobrenatural. Então temos aí o método histórico crítico, não precisa ser jogado no lixo. Não precisa haver temor em usar este método para estudo das Sagradas Escrituras. O que precisa haver é um entendimento consciente acerca da sua proposta e a limitação dos seus pareceres, a limitação da sua análise àquilo para o qual tem competência. Então, aquilo que trata de matéria humana, este método é muito eficaz, é muito importante, mas sempre que o texto bíblico adentra por uma narrativa que trata acerca de coisas sobrenaturais, de coisas sobre-humanas, este método será ineficaz, ficando então a análise desses trechos, dessas narrativas, desses fatos ali presentes, tendo que ser analisados a partir de uma perspectiva da fé. E aí aquele que está propondo essa análise tem que agora agregar ao seu estudo um elemento da vida prática, né? Um elemento não só da questão teórica, mas da sua própria vivência. Se ele tem experiências com o sobrenatural, se ele tem fé, né? Se ele crê em Deus, se ele crê não somente crê em Deus, os deístas também creem em Deus, só que não creem que Deus interaja no mundo histórico, né? Não interagem no mundo dos homens. Então, se ele crê que Deus é presente, que Deus é atuante, que Deus está dirigindo a história humana, então logo ele vai ter competência para fazer uma análise sincera e uma análise honesta em relação a esses fatos narrados na Bíblia. Então, dando continuidade ao nosso texto aqui na página 58, diz: apesar da erudição crítica usar este método com a finalidade de tirar o brilho da Bíblia, ele é bastante eficaz para um estudo sério e piedoso das Sagradas Escrituras. Nesse tratado não vamos nos aprofundar no estudo do método histórico crítico, exatamente por ser ele bastante crítico e excessivamente racionalista. Aí ele vai para esse trecho aqui, onde nós vamos discutir
trabalhando com o método histórico crítico, principais ciências a serem usadas, exegese e hermenêutica. Vamos trabalhar com esse método subordinados a dois princípios que devem ser usados em qualquer método de estudo bíblico: a fé e a razão. Então, qual é a proposta deste estudo que estamos empreendendo aqui? Falar acerca desses métodos, falar acerca do desenvolvimento deles, das diversas formas como tem sido usado, das pessoas que estão empregando ele nas suas análises, mas propor qual é a nossa posição. Deixar muito bem claro qual é o nosso parecer ante essas ciências, ante essas teses, essas teorias. Então o método histórico crítico não nasceu no ambiente da ortodoxia, não nasceu no ambiente do conservadorismo cristão. Ele nasce a partir de uma abordagem de pensadores, filósofos, cientistas que agora, gozando de uma liberdade de expressão, estão questionando o antigo conhecimento produzido dentro dos arraiais da igreja, limitado a toda a censura imposta pela igreja. Então, através desses métodos de estudo apenas racional, eles estão questionando muito daquilo que foi criado e muito daquilo que estava equivocado, que eram simplesmente equívocos. Mas nesse trabalho que eles fazem, eles acabam se voltando com o mesmo viés para os textos bíblicos, como se o texto bíblico estivesse no mesmo patamar que Shakespeare, como se o texto bíblico estivesse no mesmo patamar que outros livros, né, que Homero, que a Ilíada, como livros produzidos por teólogos da Igreja Católica, teses levantadas por eles. Então, todos os livros, produto do raciocínio humano, da inteligência humana, da arte humana, passíveis de serem corrigidos, passíveis de serem criticados, né, de serem submetidos a escrutínio. Só que, com relação ao texto bíblico, asseveramos aqui, é necessário uma ressalva, é necessário uma nova postura, é necessário pressupostos que respeitem aquilo que a Bíblia exige para si, como um livro sobrenatural, um livro de inspiração divina, um livro teopneustos, soprado pelo Espírito Santo de Deus, um livro que relata fatos sobrenaturais, porque é um livro que mostra intervenção divina. Logo, se ele dá testemunho para nós da intervenção divina, os critérios puramente humanos não serão suficientes na sua análise. Tá certo? Então, por isso que temos que fundir aqui duas realidades que não são contraditórias. Só na cabeça de pessoas descomprometidas com a verdade isso é contraditório. A fé e a razão não são contraditórias, porque a fé é o elemento sobrenatural que nos põe em contato com o mundo de Deus, e o mundo de Deus enquanto mundo real, existente, e o mundo que deu origem ao nosso mundo está subordinado ao mundo de Deus. Então Deus criou o tempo e o espaço no qual hoje vivemos. Logo, o mundo da fé nos põe em contato com o mundo de Deus, nos faz avançar das nossas limitações de tempo e espaço e estamos em contato direto com o eterno, com o sobrenatural. Então a fé é o meio pelo qual nós entramos em contato com o mundo de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como diz o autor da carta aos Hebreus. Então a fé é o mecanismo pelo meio do qual entramos em contato com o sobrenatural. E a razão é o mecanismo dado por Deus ao homem para pensar racionalmente, pensar sistematicamente, pensar de uma forma coerente, um pensamento coerente, um pensamento que leve em consideração os fatos, né? Leve em consideração tudo aquilo que está na realidade para construir isso num todo harmônico. Então logo não são contraditórios, são inclusivos. Então digamos que a fé é um todo que inclui em si a razão. A razão tem certa competência até os limites do tempo e do espaço, os limites da vida humana, da realidade humana. Uma vez que estamos transpondo esse limite, a razão não tem o que dar parecer naquilo que ultrapassa o humano, naquilo que ultrapassa o natural, naquilo que ultrapassa aquilo que faz parte da realidade humana. Então logo a razão não vai se exprimir em relação àquilo que é do sobrenatural, aquilo que é além da razão, aquilo que é metafísico, como se diz em filosofia, né? Com relação àquilo que é da física, a razão é competente. Com relação àquilo que é metafísico, e o metafísico está acima do plano físico, aí a razão não tem mais como dar pareceres acerca disso, entra no campo da fé. Tá, ok? Então por isso que nós temos que fundir essas duas realidades, a realidade da fé
e da razão. E aí, as principais ciências a serem usadas, a exegese e a hermenêutica. E como exemplo aqui dessas matérias a serem desenvolvidas,